7h59. Você, eu, Charlie Brown, Snoopy, um monte de coraçãozinhos aqui prontinhos para ler o que o Rei Salomão tem para nos ensinar hoje. Hoje é o dia 104 da leitura do livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 5. Bom dia, Eliamar. Nossa, querida, que bom ver você por aqui. Renata, bom dia, querida. Bom dia. As minhas fiéis 7h59, madrugadoras. Rosita, bom dia. Bom dia. Então, estamos no capítulo 5, verso 16 hoje. E aí eu fiz um resuminho, dizer que o esforço, que né, ele está falando do nosso esforço, qual é o sentido do nosso esforço. E eu acho que o esforço tem sentido, resumindo o que a gente vai ler, né? Quando a gente encontra o nosso propósito. Eu também de você, Eliamar. Vamos ler juntas aqui. Estamos juntas de novo. Mais um dia maravilhoso, respirando a sabedoria das palavras do Rei Salomão, né? E Deus vai nos provocar de uma forma poderosa. A pergunta dele assim: o que acontece quando a gente passa a vida juntando alguma coisa que a gente não pode levar, né? E alguma coisa que a gente não pode levar não é só dinheiro, não é só objetos, títulos. Às vezes é até ressentimento, rancor, raiva. A gente não vai levar. Eu tive na terça-feira, eu tive uma consulta no médico, né? Marcada há, 2 meses. Chego lá, a consulta era às 5 da tarde. 7h30, ele não tinha me atendido. Daí eu falei, não é possível, né? 2h30 de sala de espera, um monte de gente passando na frente. Que isso? 7:15, me muni de coragem e fui embora. Então, no dia seguinte, eu tava, assim, não acreditando, né? Como é que uma falta de respeito desse tamanho com uma pessoa, era um retorno. O meu era retorno. Quer dizer, foi marcado justamente há 1 mês e meio atrás um retorno. Uma falta de respeito. E eu fiquei com aquele ressentimento, aquela raiva. E aí eu tava entrando no banho no dia seguinte, pensando assim. Eu falei, pera um pouquinho. O outro não tá nem aí comigo. E eu tô aqui carregando. O que eu tô carregando? Solta. Solta, né, Débora? Então, não quero carregar o que não é meu. O problema foi embora, já foi. Então, o que pesa é aquilo que a gente tá carregando. E aí, rapidamente, eu me dei conta disso e larguei. Dana. Bom dia, Dana. Então, antes da gente começar hoje, ler o verso do Rei Salomão, vamos respirar, vamos começar lembrando que o essencial não é aquilo que a gente carrega na mão, nem na mente. O essencial está aqui no coração. Não é, Eliamar? A gente não se vê há tanto tempo, mas você tem um lugar especial no meu coração. Todas vocês que estão aqui comigo são muito queridas. Vamos ao verso? Vamos ao verso. Ele diz assim: e também isso é um grave mal. Exatamente como o homem veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar pro vento? Vou repetir o verso. E também isso é um grave mal. Exatamente como o homem veio, assim também ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? Vamos ver o que é isso? Hellinger dizia que o trabalho
quando ele perde a alma quando ele se desconecta do amor e do serviço à vida. Nós estamos a serviço, né? Quando uma pessoa trabalha só para provar o seu valor, né? Provar que ela é capaz, assim, o sentido do trabalho é provar o valor. Esse esforço é pesado, é difícil. E aí quando chega o sucesso, é um sucesso que não satisfaz, é um sucesso vazio. No livro do Hellinger, A Fonte Não Precisa Perguntar Pelo Caminho, ele conta o caso de um homem que enriqueceu, mas que sempre estava exausto e infeliz, né? Ele conta isso no livro dele. E aí ele faz a constelação dessa pessoa, e aí aparece na constelação o pai desse homem. Renato, que meu mestre Renato aqui comigo. Estou falando do livro do Hellinger, de uma apresentação dele, né? A Fonte Não Precisa Perguntar Pelo Caminho, onde ele fala, vou repetir porque o Renato entrou, gente. Ele precisa, um homem rico, mas que se sente exausto, se sente infeliz. E durante a constelação que o Hellinger abre, aparece um pai pobre, um camponês pobre, que era o pai desse homem. E ele fala assim, eu dei tudo que pode, eu dei tudo que eu pude, né? E o filho percebeu que ele tentou ser mais do que o pai, melhor do que o pai. E aí o campo se aquieta, né? E o filho percebeu que ele estava tentando compensar a pobreza do pai e que o trabalho dele era para o vento, não era para uma função, não era para estar a serviço com o trabalho dele, né? Então, essa reconciliação entre o pai e esse moço, né? Foi muito bonita essa constelação, está no livro, se vocês quiserem procurar. Ele podia, enfim, trabalhar, mas um trabalho de estar a serviço, né? Um trabalho para servir, para ajudar. Tem muita gente que fala assim, eu tô cansada, já acordo cansada, tô sempre cansada. Principalmente as mulheres, né? Porque elas têm que se dedicar à família, ao trabalho. A mulher se desdobra em 4, né? Tem a família, tem a responsabilidade da casa, tem o trabalho fora, tem ela se cuidar. Então, sempre tem muitas coisas, né? E na constelação a gente às vezes surpreende porque a gente carrega tanta coisa, né? Uma vez eu lembro que eu tive uma paciente que carregava tudo isso, e quando a gente abriu a constelação, apareceu que ela teve, durante a gestação, uma irmã gêmea e que no parto faleceu. Ela contou isso, apareceu na constelação e depois ela contou, né? Então, na realidade, ela estava carregando a irmã o tempo inteiro com ela, fazendo um luto pesado. E aí, quando ela viu, deu lugar para essa irmã, deu um nome para ela, reconheceu a importância dela, ela pôde dizer que honrava, que via, que dava um lugar e que a vida dela tinha importância, tinha valor em reconhecimento à vida da irmã que faleceu, né? Isso é muito bonito a gente ver nas constelações. Então, a gente trabalha para a vida, né? Não contra a dor. A dor estava lá, ela não sabia, não tinha consciência dela, estava lá. Demos lugar para essa dor. Mas não é pro vento, não é pro nada, não é sem saber. Não é uma máquina trabalhando, né? Tem um ser humano aqui com emoções, com sentimentos. Na versão, eu fui buscar 2 filósofos. Um é o Viktor Frankl, ele é psiquiatra, ele é neurologista, ele é o filósofo existencial austríaco e ele é o fundador da logoterapia, a terapia que dá sentido à vida.
Olha que bonito. É a terapia que dá sentido à vida. E, claro, ele é sobrevivente de campos de concentração. E aí ele diz ali que o homem pode suportar quase tudo, desde que saiba o que ele está fazendo, né? Se você souber o que você está fazendo, tiver consciência naquilo que você está fazendo, você pode suportar tudo. Ele era sobrevivente de campos de concentração. Ele tem um livro que chama-se Em Busca do Sentido. E lá, é lá que eu encontrei essa frase. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Frankl nos lembra que o trabalho e o sofrimento só se tornam vazios se perderem o sentido quando o porquê desaparece. O porquê que eu estou fazendo isso? A gente se pergunta, por que eu estou fazendo isso? Até eu anotei outro dia uma pessoa que eu vi que falou assim, por que eu estou fazendo isso e por que eu não faria? São 4 perguntas que ele fala assim, por que eu estou fazendo isso e por que eu não faria isso, né? E a terceira pergunta, e por que não eu fazendo, né? E por que não agora? Então vamos fazer agora. Bonito, né? Combinou aqui. Então, quando você não se faz essas perguntas, é o que Salomão fala de trabalhar para o vento. Faz muito e vive pouco, porque não tem sentido, né? Outro filósofo, José Ortega y Gasset, ele é espanhol. Ele é ensaísta, né? É um dos mais influentes do século XX. E eu achei no livro dele A Rebelião das Massas e Meditaciones del Quijote, que ele fala do Dom Quixote. Ele diz, eu sou eu e a minha circunstância. As circunstâncias que nos rodeiam têm influência sobre ela. Então, uma história linda, mas ela é comprida. O que vocês acham? Conto ou não conto? Vou contar. Diz que tinha uma vez um rei que teve um sonho. Um sonho, tinha uma raposa que rondava ele o tempo inteiro. E aí chamou todos os sábios para decifrar o sonho. Vou contar rapidinho. E claro que ninguém decifrou, e aí tinha um lenhador que estava lá, e aí ele ofereceu um saco de moedas de ouro para quem decifrasse. E aí tinha um lenhador que estava lá cortando a lenha dele e tal, pobrezinho, e ele falou assim, nossa, seria tão bom se eu ganhasse aquele saco de moedas de ouro, porque poderia melhorar minha casa, poderia uma série de coisas. E aí tinha um passarinho que ouviu e falou, não, mas eu vou te... Aí o passarinho falou com ele, eu vou te dar o sentido. A resposta é que a raposa representa pessoas que estão tentando, que estão em volta dele, mas que querem enganá-lo. Só um minutinho, vou abrir a porta do cachorro. É isso aí, é ao vivo. Bom, ele foi ao rei, foi pro rei e falou, olha, o seu sonho significa que tem pessoas que estão querendo te enganar, são pessoas suspeitas. E o rei falou, você tem toda a razão, realmente tem pessoas aqui, tem muitos traidores aqui, obrigada por ter decifrado meu sonho, aqui está teu saquinho de ouro. Ele recebeu o saquinho de ouro e no caminho de volta... esqueci de falar, que ele combinou com o pássaro de dar metade do que ele ganhasse para o pássaro. Porque o pássaro ajudou ele. No caminho de volta, ele falou, não vou dar nada. Ele falou alguma coisa lá, um pássaro, para que o pássaro quer moeda? Ele nem quer moeda, eu não vou dar nada. E usou o dinheiro, fez e tal. Passou-se um tempo, o rei teve mais um sonho. E o sonho era um punhal. Né? Sobre a cabeça dele. Aí o rei falou, não precisa nem chamar o sábio, chama logo aquele lenhador, porque ele sabe decifrar os sonhos. Aí foram lá na casa do lenhador, você tem que decifrar o sonho. E o lenhador se apavorou, como é que eu vou contar um sonho, que eu nem sei como decifrar sonho nenhum. Aí ele falou, me dá 24 horas, eu vou lá e eu vou decifrar o sonho. Daí
Ele falou, bom, vou lá de novo falar com o passarinho. Foi lá falar com o passarinho. Falou, olha, você me desculpe, eu sei que eu devia ter te dado, mas acontece que agora o rei teve outro sonho, agora eu vou cumprir, não sei o quê. O passarinho fala, tá bom, tá bom. E aí ele conta o sonho e o passarinho fala, não, é que tem gente querendo matar o rei. Essa espada na cabeça do rei é porque tem gente querendo matar o rei. E aí ele foi lá e falou isso pro rei. E o rei falou, nossa, realmente tem gente querendo me matar, obrigada por me avisar, esse sonho foi super providencial, muito obrigada por me avisar. E deu para ele 2 saquinhos de ouro. No caminho de volta, ele falou, eu não vou dividir nada com esse passarinho. O que ele pensa? Toda hora ele vem, eu tenho que ficar dividindo com ele. Sou eu que vou, eu que saio da minha casa, eu que tenho que ir lá, eu que tenho que enfrentar o rei, eu não vou nada. E aí ele encontra com um passarinho e ele tá falando com o passarinho, não, porque não sei o que. E aí ele pega uma pedra e joga no passarinho. O passarinho é muito rápido, voa, a pedra não acerta ele. E ele vai embora com os 2 sacos. Passa-se um tempo, o rei tem outro sonho. Tá cheio de carneirinho na sala dele, todos os carneirinhos brancos na sala dele. Lá vem os guardas de novo chamar o lenhador para decifrar o sonho. E ele pede 24 horas e ele fala, nossa, eu preciso que você me ajude. Fala o passarinho, eu sei que eu te traí das outras vezes, mas eu preciso que você me ajude. O passarinho fala, tá bom, você vai, mas a metade do que você ganhar você me traz. E o sonho representa que agora o reino está em paz, que o rei se livrou dos inimigos e que agora ele está em paz. Aí ele vai, fala isso pro rei, o rei dá 3 saquinhos de ouro para ele. E aí na volta ele fala, nossa, eu fui tão injusto com o passarinho, como eu fui injusto, nossa, que vergonha que eu tô do que eu fiz. Eu vou dar tudo para ele, porque ele realmente, tudo que eu já tenho o que eu preciso, eu vou dar tudo para ele, porque não faz sentido. Bom, ele encontra com o passarinho e fala isso pro passarinho. E o passarinho falou, não, mas eu não tô surpresa. Porque no primeiro sonho, o ambiente era de traição. Então você não podia fazer nada diferente. Você seguiu, né, as circunstâncias do lugar, que era traição. Você me traiu. No segundo sonho, que era realmente de raiva, de assassinato, de morte, você tentou me matar. Estava nas circunstâncias do lugar. Estava no lugar. E no terceiro sonho, que era um sonho de paz, você se deu conta daquilo que você estava fazendo e você veio aqui em paz. Não é bonita essa história? Tem tudo a ver, né? Então, o homem é inseparável do contexto do que está em volta, do que nos molda. Interessante isso aqui. Tem muitos pensamentos na cabeça, mas eu não quero me fugir mais um pouquinho. Então, nós temos uma tarefa, né? É o que ele diz, transformar essa circunstância, dar uma forma para a vida e não apenas ser levado por ela. Na história, ele é levado pela circunstância. Então, o que esse José Ortega nos ensina é que a nossa tarefa é não se deixar ser levado pela circunstância, né? Então, quando a gente se esquece dessa nossa tarefa de mudar isso para que tenha sentido o que a gente estiver fazendo, então o nosso trabalho vira só repetição e a gente fica girando como se fosse moinho. Então, os 2 filósofos convidam para a gente colocar a nossa alma no centro. Então, não é o nosso esforço que vai dar sentido à vida, mas é o sentido da leveza do nosso esforço, né? Da leveza ao nosso esforço. Viktor Frankl dizia isso, né? No livro de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, eu já falei desse livro aqui, resumi rapidinho. A cidade inteira fica cega, vão ficando cegos aos poucos, todo mundo perde a visão e aí todo mundo perde a noção de humanidade.
no livro, né? Então, tem um filme, até foi feito aqui no Brasil, algumas cenas foram feitas no Brasil. Então, os personagens, eles vagam no meio do caos, ninguém enxerga nada, ninguém sabe nada, todo mundo tentando sobreviver, mas a verdadeira tragédia não é eles terem ficado cegos, é a cegueira de sentido, de não ter da vida não ter sentido. No final do livro, claro que eles recuperam a visão e aí eles descobrem que o essencial que eles precisavam estava sempre ali, só que ninguém olhava, ninguém prestava atenção. Isso é trabalhar sem sentido, é o que Salomão fala, trabalhar sem sentido. É muita pressa e pouco olhar. Outro livro, O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, né? O personagem é um jagunço, mas ele é filósofo. Então ele pergunta, será que o diabo existe mesmo ou é só o homem agindo sem saber o que faz? Guimarães Rosa, hein? Ele estudou Salomão com certeza. Então, ele atravessa o sertão inteiro, ele luta, ele ama, ele perde e ele entende no final que o maior de todos os ventos é quando a alma não tem rumo, quando ele não sabe para onde vai, né? Então, o trabalho, a guerra, o dinheiro, tudo isso é vento, quando a alma não sabe para onde ela está soprando. Tem um filme também, A Natureza Selvagem, em inglês chama Into the Wild, né? Conta a história de um homem que, jovem, ele abandona tudo, ele abandona a carreira, ele abandona o dinheiro, ele abandona a família para viver sozinho na natureza, né? Ele quer liberdade absoluta. Mas aí ele descobre que esse isolamento de tudo, de todos, na realidade é uma prisão. Ele se construi uma prisão. Não é, né? Ele se dá conta que a verdadeira felicidade, a verdadeira real felicidade é quando a gente pode compartilhar, né? E é o que eu estou fazendo aqui, eu estou lendo, estudando o Rei Salomão com vocês. Eu posso compartilhar, vem o sentido de felicidade, de vem ideias, vem pensamentos, né? É o despertar sistêmico no coração, tirar o coração do deserto e compartilhar, né? Então, o vento, o trabalho só ganha sentido quando ele sopra entre as pessoas, não sobre as pessoas. No livro As Leis do Amor, o Hellinger fala que as pessoas vivem para compensar, né? Compensar o destino de alguém que veio antes. Então, não é, né? E aí, como é que estamos hoje? Será que as nossas perguntas para a gente se fazer hoje, será que eu estou trabalhando para o vento? Como é o meu trabalho? Como é o que eu faço? Conversa aqui comigo. Essa é a hora da troca. O que vocês acharam das histórias, né? Será que a gente está fazendo a nossa pergunta, para que eu estou fazendo isso? Você se faz essa pergunta? Por que e para que eu estou fazendo o que eu faço? Ou será que eu estou repetindo o destino de alguém da família que não resolveu alguma questão e sobrou para eu resolver? Conta para mim, o que vocês estão sentindo com o que a gente leu hoje do Rei Salomão? E é uma pergunta que eu me faço sempre. Como é que eu posso servir a vida com leveza? Eu me faço essa pergunta. Vocês fazem essa pergunta? Conversem comigo, meninas. Quero ouvir o que vocês têm a dizer. Diz assim, ó. Eu respiro, eu descanso e deixo a vida soprar em mim, não contra mim. A vida sopra em mim para frente,
comido, né? Vamos para a nossa meditação final, então. Sentamos os olhos, fechamos os olhos. Respira, solta o ar. Sente o ar entrando em você, esse vento que nos habita. Oi, Renata, aprendendo a dar sentido com sua ajuda. Eu já vou ler o que vocês estão escrevendo aqui. Então vamos lá, respira, deixa o ar entrar, deixa o ar dar sentido para nós, né? No nosso pulmão. O vento que nos habita. Não é nosso esse vento. Ele só nos atravessa. Ele vem, nos preenche e volta. É um movimento maravilhoso, olha. Vem, nos preenche de vida e volta. Imagina que cada vez que você solta, você está soltando junto o peso de precisar provar algo para alguém. Imagina que cada vez que você solta o peso de ter que dar conta das coisas. Confia no vento. O vento da vida, ele sabe o caminho, né? A gente não precisa controlar, só precisa deixar ele passar pela gente. A gente faz isso, é que a gente não se dá conta. Então, se você puder dizer em voz alta, se não puder, fala no silêncio do seu coração. Fala assim: eu confio no sopro da vida. Eu confio no sopro da vida. O vento que vem e vai me leva e me traz. O vento que vem e vai me leva e me traz. E eu descanso no algo maior. E eu descanso no algo maior. Sente o alívio quando você não se cobra, você só se move, está a serviço. Parafraseando a Clarice Lispector, né? Ela disse que quando a gente se perde, se perder também é o caminho. Eu fiz assim: quando a alma volta a respirar, até o vento se torna caminho. Clarice Lispector. Então, às vezes a gente precisa viver algumas ausências, né? Tanto Salomão como Hellinger aqui nos ensinam que o sentido da vida está no servir e não no provar, não temos que provar nada. Então, durante a meditação eu tive algumas frases assim. A Renata disse que está aprendendo a dar sentido à vida. Muito bem, Renata, muito linda você. Eliamar, eu também agradeço a sua presença, Eliamar. Agora você sabe o caminho, conta aqui com a gente todos os dias. Fernanda, saber dividir. Porque nada é nosso, né? É o que Salomão está nos ensinando, né? Vamos trabalhar sentindo alegria por aquilo que a gente faz e não medo do que possa acontecer. Vamos trabalhar com alegria. Esse é o nosso desejo de hoje, né? Que o nosso esforço do dia encontre um propósito. Um beijo carinhoso, nós vemos amanhã às 7h59. Hoje foi um pouquinho mais longo, mas foi bom, foi gostoso. Bom ter vocês comigo. Até amanhã, um lindo dia para vocês.